Olá, somos alunos da ETEMBERB, Júlia Vitória e Maria Clara, do primeiro ADMA, e hoje nós vamos falar sobre o Império Medieval, começando pelo Império Bizantino, que teve seu início no ano de 395 ao ano de 1453. Após a divisão do Império Romano, que se dividiu no Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente, Bizantino foi considerado uma continuação do Império Romano, com a sua capital em Constantinopla. Falar sobre a economia do Império Bizantino. Ele vai manter a agricultura como atividade de grande importância. Eles vão fazer essas atividades em grandes proprietários latifúndios. Constantinopla era a maior entre os portos comerciais. Vinha mercadorias do mar Mediterrâneo, trazendo principalmente através da cidade, trazendo comércio de especiarias orientais, uso de moedas metálicas nas atividades comerciais, principalmente cunhadas em ouro, prata e cobre. Muitas delas levavam até imagens desenhadas de algum imperador bizantino. A política. O Império Bizantino é uma teocracia, ou seja, as ações do governo estão muito influentes com as ações religiosas. Um dos mais importantes foi o imperador Justiniano, no século VI. Uma das marcantes feitas foi a expansão territorial, que ele vai conquistar mais partes importantes do Império Antigo que tinham sido perdidas, como por exemplo aí a Península Itálica. E expansão territorial, ele foi obrigado a aumentar as cobranças de tributos, o que acabou gerando aí uma insatisfação popular. Algumas revoltas aconteceram. Termina em um grande massacre, onde o imperador manda o seu general massacrar os revoltosos. Cerca de 30 mil mortos resultaram a revolta de Nica. Os corpus juris civilis também foi um dos grandes feitos desse governo. Eram livros com leis romanas, tendo 4 deles: cordéis, digestos, institutas e novelas. Religião, nós temos o cristianismo ortodoxo, que é o rompimento da Igreja de Roma. A Igreja do Império Oriental rompe com a sede romana do cristianismo e cria suas próprias bases religiosas. O fim do Império Bizantino aconteceu em 1453. A queda vai acontecer por causa das cruzadas, na Quarta Cruzada, onde a burguesia vai acabar dominando Constantinopla. E assim, os italianos se fragilizaram, facilitando muito a derrubada de Constantinopla pelos turcos otomanos. O Império de Carlos Magno, também denominado como Império Carolíngio, constitui o ápice do Reino Franco, que ocupava a região do centro da Europa. Carlos Magno, o Grande, ele foi um imperador e conquistador medieval. Ele foi o grande defensor dos dogmas católicos. Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 800, pelo Papa Leão III. Ele promoveu uma espécie chamada Renascimento Carolíngio. Ele implantou escolas palatinas, no qual as crianças iriam nela para aprender a ler e a escrever. Até o próprio Carlos Magno, ele foi lá para aprender, assim dando exemplo ao seu povo. Ele promoveu também as capitulares, que eram leis curtas e decretos dele próprio para o seu império. E uma coisa muito importante é que o imperador, ele cobrava juramento de fidelidade aos seus servos, que também era chamado de suzerania e vassalagem. Conforme expandiu o território imperial, a administração e a proteção se tornaram mais dispendiosas e caras. Dividiu o território em condados, marcas e ducados. Cada uma das regiões passou a ser administrada por um servo de confiança do imperador. Os que eram chamados de condados, eles eram do interior e possuíam mais autonomia. E os marqueses, eles eram mais da fronteira. Faleceu em 814, deixando sua herança para o seu filho, Luís I, o Piedoso, no qual ele veio a falecer em 840. Com a morte de Luís I, seus filhos e netos de Carlos Magno, eles dão início a um período de guerra, que duraria por volta de 3 anos, envolvendo Lotário, o primeiro, Luís o segundo, o germânico, e Carlos o Calvo,
Com a aliança militar entre Carlos e Luís II, Lotário é derrotado em 841 e é forçado a aceitar o tratamento de Verdun. Assim, o império foi dividido em 3 reinos: o da França Ocidental, que ficou com Carlos o Calvo, o da França Oriental, que ficou para Luís o Germânico, e o da França Central, que ficou para Lotário. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido.